Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula, sendo que agora nós vamos tratar da Escola das Relações Humanas, ou também conhecida como Escola Humanística, que tem como nome principal Elton Maio. Bom, nós vimos na aula anterior, nas aulas anteriores, né, a teoria científica de Taylor e a teoria clássica, né, de Henri Fayol. E nessas duas escolas, o recursos humano não era lembrado, era tratado como um outro recurso, como dinheiro, como máquina. Taylor viu o funcionário como uma pessoa limitada, burra, preguiçosa, em que você tinha que dar toda a orientação do que ele tinha que fazer para que ele pudesse executar. Ele na visão dele, o homem não tinha criatividade e você tinha que ficar vigiando. Tanto é que ele criou aquela supervisão funcional. Com o Henry Fayol não foi diferente, né? Ele vê os 14 princípios da administração. Ele deixa claro também a centralização do poder, né? E esse acompanhamento de perto. Então, era tratado tanto por Taylor como Fayol como um outro recurso. Até que chegou a escola humanística, né? E começou a colocar o funcionário como centro da atenção, isso é, os recursos humanos como centro da atenção. Então, essa é a conhecida escola das relações humanas ou humanística. Então, houve uma transferência daquele foco, né, das técnicas criadas principalmente com Taylor, né, no processo produtivo, e formais, principalmente em cima de Fayol, quando ele cria a estrutura formal de uma empresa naqueles organogramas. E ele transfere, então, desses aspectos técnicos e formais para aspectos mais psicológicos e sociológicos. Vale destacar que a psicologia e a sociologia veio depois de Taylor e de Henry Ford, e do próprio Henry Fayol. Então, quando entra a escola humanística, o ser humano ele já estava sendo estudado para essas outras duas ciências, a psicologia e a sociologia. E nesta terceira escola, como nós falamos, o centro da atenção agora passa a ser os recursos humanos ou as pessoas. Então, quais são as origens dessa escola humanística? Nós temos que analisar aí o período dos estudos. Ela vai acontecer, vai coincidir com a grande crise econômica que nós tivemos em 1929, conhecida como a depressão, né, com a queda da Bolsa de Valores em Nova York, onde o desemprego, né, e as falências das empresas foram de volume muito alto, considerada até agora a maior crise financeira até então. Vamos ver agora com o coronavírus, né, se essa vai ultrapassar de 1929. A economia caiu a um patamar de 60% do que era antes. Apesar dela ser conhecida como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o que levou à crise de 1929 foi um excesso de produção para pouco consumidor. Nós temos aí, coincidindo com essa antes-crise, veio os trabalhos de Taylor, né, entre ali 1985 a 1915, e veio lá, né, o próprio Ford criando a produção em série, e depois veio o Fayol ali, paralelo, criando aquela estrutura organizacional. Então, entre 1900 e 1925, principalmente esse período, a produtividade das empresas aumentaram muito. E tanto Taylor, Ford, Fayol via a empresa como um ambiente fechado, não olhavam para fora. E eles tinham praticamente ali naquela época quase que monopólio, quando não era um monopólio, um oligopólio. Então eles nunca se preocuparam com olhar para fora da empresa. Eles só se preocupavam em arrumar dentro da empresa. E isso fez com que eles não percebessem que o mundo tinha muita gente, população, mas poucos consumidores, porque os trabalhadores das indústrias ganhavam muito mal, então tinha pouco poder aquisitivo. Então, a crise de 1929 foi um excesso de produção para pouco consumidor. Começou a encalhar produtos e aí as empresas começaram a perder vendas e começaram a quebrar. E nessa época, então, coincidiu com o surgimento da escola humanística. A teoria
das escolas humanas, uma das marcas dela é a pesquisa, né, de Ralph Stoner, o estudo de Ralph Stoner, que nós vamos ver que ele começou em 1927. Então, houve, né, uma opção para que as empresas voltassem a ser produtivas, né, voltassem a ter melhores resultados, começaram a focar os recursos humanos. Essa necessidade de humanizar, né, e democratizar as empresas. Lembrando que, nessa época, já era uma potência os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi um berço da democracia, né? Então, havia essa pressão para se humanizar esse relacionamento dentro das organizações e para que houvesse uma maior democracia dentro das empresas. Então, libertando exatamente daqueles conceitos da escola clássica, de Taylor e Fayol aí, e onde existia esse mecanicismo, né, visto o recursos humanos quase como uma máquina, né, que é aquela repetição frequente. E aí surge também, né, para dar origem a essa escola humanística, os estudos, né, da psicologia e da sociologia, começaram a estudar o homem, começaram a entender melhor esse ser humano e, ao mesmo tempo, sozinho e em grupo, através da sociologia. Então, o homem começou a ser melhor entendido a partir desse momento. Uma outra origem da escola humanística, o que levou ao surgimento da escola humanística, foi exatamente as conclusões da experiência de Ralph Stoner, desenvolvida de 1927 a 1932, através do professor, né, da Universidade de Harvard, ele estava fazendo uma pesquisa do seu doutorado, né, o Elton Mayo. Essa experiência de Ralph Stoner, nós vamos trabalhar daqui a pouco ela de forma mais detalhada. Uma das grandes mudanças trazida pela Escola das Relações Humanas, através dessa pesquisa, né, de Elton Mayo, foi a mudança, né, da forma de ver o homem. Ele deixou de ser um homem, né, um homo econômicos, ou um homem motivado pelo dinheiro, e passou a ser visto como um homem social. Tanto é que até hoje nós temos esse conceito que o homem é um ser social. Qual é a diferença do homem econômico para o homem social? Na visão do homem econômico, se você quer motivar alguém, você tem que motivar através do dinheiro. É a única coisa que levaria alguém à motivação. Se você for analisar isso de forma, né, detalhada, né, mais aprofundada, você fica até naquela dúvida. Peraí, todo mundo é motivado por dinheiro, então todo mundo é igual? Não. Né, nós somos um ser social. Cada um tem a sua forma, as suas necessidades, né, a sua forma de se motivar. Então a empresa precisa descobrir o que motiva a pessoa, porque nós somos seres sociais. Nem sempre é o dinheiro que vai falar mais alto. Às vezes um reconhecimento, um elogio, uma promoção, isso, né, vai me motivar mais do que propriamente o dinheiro. Mas isso aí nós vamos discutir mais à frente, quando eu estiver trabalhando na escola comportamental, onde nós vamos ver as teorias da motivação, né, de Maslow, de Heisenberg, entre outras, de Skinner. Por enquanto, a única descoberta de Elton Mayo é que o homem é o ser social. Ele não aprofundou. Ele mexeu a forma de ver, né, mudou a forma de ver o trabalhador. Foi uma revolução. E essa escola das relações humanas, né, esse homem econômico, essa nova forma de ver esse homem econômico, gera aí 3 características, né, que são: o ser humano não pode ser reduzido a um ser cujo comportamento é simples e mecânico. Aquela visão, né, do muito simples do homem. Aí ele é motivado pelo dinheiro, todo mundo é motivado da mesma forma. Né? E, ao mesmo tempo, aquela visão do homem burro, que não gosta de assumir responsabilidade, limitado. Uma outra característica: o homem é, ao mesmo tempo, guiado pelo sistema social e pelas demandas de ordem biológica. Isso é, nós somos motivados pelo próprio sistema, ou nós agimos conforme o sistema, nós sofremos as influências do meio em que a gente vive. Por exemplo, se você colocar um funcionário que seja bastante trabalhador, com um monte de funcionário que são preguiçosos, que não gostam de assumir responsabilidade, é mais fácil esse trabalhador entrar, né, no pique dos outros
do que os outros acompanhar esse mais que trabalha mais. Porque a força do social. Também pode ser o inverso. Alguém que seja muito folgado, muito preguiçoso, se entrar dentro de um grupo que as pessoas trabalham, a tendência é ele começar a trabalhar mais também pela própria influência do grupo. Então a gente vive em grupo e somos influenciados por esse grupo. Todos os homens possuem necessidades de segurança, afeto, aprovação social e prestígio. Essa é, inclusive, a própria pirâmide de Maslow, depois ele vai aprofundar essas necessidades, vai colocar a fisiológica e vai colocar a autorrealização. Mas você vê que ele vai ter como base praticamente essas motivações aí. Nós precisamos ter a necessidade de segurança, sentir estável no trabalho. Temos o afeto, que é o contato amigável entre os colegas e o próprio chefe. Uma aprovação social é você conseguir fazer parte da sociedade, você não ser excluído da sociedade. E o prestígio, né? O reconhecimento do seu trabalho, o reconhecimento do seu posto dentro da empresa. Então, a gente gosta de elogio, gosta de ser promovido. Então, esse é o que ele chama aí de prestígio. Bom, vamos dar uma parada por aqui e para um cafezinho e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da aula. Até já!